Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elânia Bandeira, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos iniciar a correção. Nessa playlist vai iniciar mais uma correção de provas anteriores de colégios militares. Só que hoje nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar de São Paulo do ano de 2022, beleza? Antes de corrigir, antes de vocês me acompanharem na correção, das questões, eu quero que vocês baixem primeiramente a prova, que encontra-se no link, aqui no link de descrição do vídeo, aqui no link da descrição do vídeo, eu quero que vocês baixem essa prova e resolvam sozinhos, certo? Eu quero que vocês gabaritem essa prova antes de começarem a correção aqui comigo, beleza? E outra coisa muito importante, eu quero avisar para vocês que além de nós termos agora correções de provas de língua portuguesa, nós temos também aqui no canal correções de matemática, correções de questões de matemática, beleza? Então, nosso curso está completo, gente. Está completíssimo o nosso curso. Então, vamos que vamos. Me acompanhem. Quero que vocês me acompanhem na leitura do texto. Vou mudar a caneta, colocar aqui um marca-texto para deixar bem bonitinho aqui para vocês. Só lembrando que é a 16ª questão na prova, mas aqui no canal é a nossa primeira, nós estamos iniciando a correção da primeira questão de língua portuguesa, certo? A menina que fez a América 4. A minha história começa muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês e eu responderei. Atrás de hoje, ontem, antes de anteontem, longe da minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha memória. Ou seja, a narradora está contando a sua história, né? Além dela narrar, é um narrador em primeira pessoa que, além de contar a sua história, ele participa da história, o narrador participa da história, beleza? E aqui aconteceu há um tempo distante. Há um tempo, certo? Aqui está para vocês o papel da minha história, vou contar. Eu nasci no ano de 1890, numa pequena aldeia da Calábria, no sul da Itália. Uma terra em forma de bota, que dá um pontapé no mar no mar Mediterrâneo e um chute de calcanhar no mar Adriático. E lá naquela terra entre mares, foi que eu nasci num dia de inverno, quando as flores silvestres, vocês sabem o que é? Flores silvestres são flores selvagens, ok? Que perfumavam o ar puro dos campos da minha aldeia. Estavam à espera do reflorescer da primavera. Reflorescer é quando as flores nascem novamente, ok? Então, o narrador aqui, nessa história, é uma narração, né? O narrador, ele encontra-se em primeira pessoa, ele conta onde ele nasceu, certo? E conta o ano que nasceu, onde nasceu, foi na Itália, no ano de 1890, e descreve um pouco do lugar que ele nasceu, certo? Então, ele nos situa. Ele descreve o seu nascimento, a sua origem e nos situa, nos deixa situado, beleza? Saracena, este era o nome do lugar pequenino onde nasci. A Saracena de 1890 era aquela sem a comunicação do telefone, os sons do rádio e as imagens da televisão nas casas, sem o eco dos carros e das motocicletas nas estradas ou ronco dos aviões sobre os telhados. A música que andava no ar, nos tempos da minha infância, vinha do canto dos pássaros, do chiar das rodas das carroças. Chiar tem a ver com chiado, certo?
das batidas dos carros dos cavalos, do burburinho do riso das crianças. Burburinho, vocês sabem o que é, gente? Bom, burburinho é o quê? É um barulho que nós não conseguimos identificar. Por exemplo, quando tem muitas pessoas conversando. Tem muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. O que acontece? Ali tem um som que não conseguimos identificar, certo? Então, isso que é burburinho. Burburinho do riso das crianças. No caso, as crianças riam ao mesmo tempo e era um barulho que não se conseguia identificar. E do lamento do sino das igrejas. Lamento tem a ver com mágoa, com tristeza, ou seja, o barulho dos sinos das igrejas, o barulho triste, né? O som triste dos sinos das igrejas. Essa era a voz da terra onde começava a minha vida e terminava o meu mundo. Então, o personagem, né, explicou aqui, citou o nome da cidade que ele nasceu, que ele nasceu e morava, e disse que era um lugar ameno, um lugar que o único som que se ouvia era o som dos pássaros e das crianças, do riso das crianças, né? Um lugar bem campesino, certo? Nunca cheguei a conhecer meu pai, Domenico Galo, só em retrato. Um homem alto, bonito, de finos bigodes. Ah, esqueci de dizer, meu nome é Fortunata. Olhem, muito importante aqui, que trata-se de quê? De um personagem feminino, é uma mulher chamada Fortunata. E que quando menina me chamavam de Fortunatella. Meu pai morreu muito cedo de um ataque do coração, quando eu tinha 2 anos de idade, e meu irmãozinho era ainda uma criança de berço. E foi assim que minha mãe, Josepina Ventimiglia, uma jovem fiandeira, gente, fiandeira era a profissão da mãe dela, que fiandeira é o quê? É uma pessoa que produz fios. Então, são mulheres aqui que produzem fios. A mãe dela produzia fios. Uma jovem fiandeira de Saracena. Ficou sendo uma viúva moça, com 2 filhos para criar, mas não ficou sozinha por muito tempo. Então, a história da Fortunata conta o quê? Que ela não chegou a conhecer o seu pai. Por quê? Porque quando ela tinha 2 anos de idade, né, ele morreu. E o irmão dela, muito menos. Não conheceu também o pai. Por quê? Porque ele ainda era neném, ainda era bebê de colo, quando o pai morreu. E a mãe dela não ficou sozinha por muito tempo. Certo? Em fins do século XIX, a vida estava difícil para os trabalhadores dos campos da Itália e de outras partes da Europa. Faltava serviço e quando havia era mal pago. Então começaram a surgir notícias de que lá, no outro lado do oceano, nas terras jovens e ainda pouco exploradas do Novo Mundo, o Novo Mundo são as Américas, tá, gente? Tanto a América do Norte, a América do Sul e a América Central. E só esclarecendo para vocês que no final desse texto encontra-se um glossário com a explicação de algumas dessas palavras que eu estou aqui grifando e explicando para vocês. Beleza? Tá. E ainda pouco exploradas do Novo Mundo, havia necessidade de gente disposta a trabalhar duro com a promessa de enriquecer em pouco tempo. E os homens começaram a partir, sozinhos ou com as famílias. Iam para a América do Norte ou vinham para a América do Sul, muitos deles para o Brasil. Eram imigrantes e para cá vieram, sobretudo depois de 1888, a fim de substituir a mão de obra dos africanos, libertados após a abolição da escravatura. Escravatura tem a ver com escravidão. Por isso, quando Vicenço Laurito pediu à mãe de Josepina Ventimiglia, foi logo dizendo: "Você quer ir para o Brasil comigo? As crianças ficam aqui na aldeia com os avós, até juntarmos dinheiro por lá, então mandaremos buscá-las." Assim, Vicenzo casou-se com Josepina e os dois partiram para a América.
e eu e meu irmãozinho Caetano ficamos sozinhos na Sacarena. Ele sob a guarda do pai do nosso pai morto e eu sob os cuidados dos pais de nossa mãe ausente. Então, o que aconteceu? A mãe dela, né, casou com o Vicenzo Laurito e eles foram embora. Eles foram embora para a América. E ela, a Josefina, ficou com seus avós maternos, enquanto seu irmão ficou com o seu avô paterno. Ok? Éramos órfãos, adotados em lares diferentes, mas nosso destino comum já estava traçado. Algum dia também, nós seríamos 2 pequenos emigrados da Calábria, que atravessariam o mar em busca da família, agora partida em 2 metades, uma italiana e outra brasileira. Então, vocês conseguiram perceber que a personagem, né, a Josefina, ela conta, ela trata-se em primeira pessoa no texto, na narração. Ela trata-se em primeira pessoa, é um narrador personagem que, além de contar a sua história, também participa da história. Ok? Então, vamos lá para a questão. Agora, nós vamos usar uma canetinha aqui para resolver essa questão. Bom, questão 16, mais a primeira da prova, só lembrando para vocês, ok? Chamamos de narrador ou narradora a pessoa que narra ou conta a história. Aqui não é nenhuma novidade para vocês, né, gente? Assinale a alternativa que indica os mecanismos utilizados no texto que permitem ao leitor identificar o narrador. Então, esses mecanismos são o quê? São as nossas estruturas linguísticas. Essas estruturas linguísticas que vão nos situar para quê? Para a gente perceber no texto, elas que são estruturas linguísticas, o quê? Que elas vão mostrar ali qual é o tipo de narrador. Se o narrador encontra-se em primeira pessoa, se é narrador onisciente, narrador onipresente, certo? Então, trata-se de um narrador personagem, nós sabemos, né, que trata-se de um narrador personagem e que está em primeira pessoa. Então, vamos lá para as alternativas. Identificar o narrador. O uso de vocabulário próprio da Itália, é isso que faz nós identificarmos o tipo de narrador presente no texto? É o vocabulário? E aí, o que vocês acham? Não, né, gente? Isso aqui não tem nada a ver. O vocabulário não identifica se é narrador em primeira pessoa. Isso aqui não tem nada a ver. A presença de vocabulário usado por meninas, vocês acham que é isso? Também não, né? Com certeza, o vocabulário também não vai identificar o tipo de narrador presente no texto. Beleza? O emprego de termos como eu e nós. Olha, interessante essa alternativa, né? O eu, narrador, encontra-se em primeira pessoa do singular e o nós, narrador, em primeira pessoa do plural. Então, parece que nós já temos a alternativa correta, mas quando vocês começarem a analisar as alternativas, quando for lá alguma das primeiras, quando vocês acharem que a correta é uma das primeiras, eu digo para vocês analisarem as outras, porque pode ter uma mais certa ainda, ok? Então, é necessário ver também as outras alternativas, beleza? O uso de palavras com valor afetivo e carinhoso, isso aqui também não tem nada a ver, né? Não é isso que vai nos fazer identificar o tipo de narrador que encontra-se no texto. O emprego de termos como vocês, isso aqui muito menos, né, gente? Então, nosso gabarito correto é a letra C. Portanto, nós temos o quê? Um narrador
em primeira pessoa. Narrador em primeira pessoa, que também é um narrador personagem. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Então, e aí vocês gabaritaram? Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Um beijão no coração e até a nossa próxima aula.